Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre clássicos, um dos meus assuntos preferidos. Eu sou uma amante dos clássicos e eu fico muito triste quando eu vejo que às vezes as pessoas não leem clássicos, né? Se privam de conhecer os clássicos porque pensam que clássico é chato, que clássico é sempre muito difícil e não é verdade, gente. Um livro clássico é aquele livro que já passou pela prova do tempo, é aquele livro que vem transformando geração após geração, é aquele livro que, apesar de representar, né, a sua época, o momento que ele foi escrito, ele também traz mensagens importantes, independente da época que você estiver lendo aquele livro ali, entendeu? Então ele passou mesmo por essa prova do tempo aí, que é uma prova dificílima, né? E esses são os clássicos. Clássico não é um gênero literário, né? Clássico é um livro que já foi provado aí como um bom livro, como um livro que tem muito a nos ensinar ao longo dos tempos, né? Isso não significa que livro clássico é sinônimo de livro chato, com uma linguagem arcaica, livro muito difícil, não tem... Não tem isso com relação aos clássicos. Existem livros chatos dentro dos clássicos, né? E existem livros chatos fora também, que não são clássicos, livros contemporâneos, aí livro jovem e adulto que é chato, livro infantil que é chato. Então, isso não é por ser um clássico, não significa que ele vai ser chato, que ele vai ser difícil, que tem que ser muito inteligente para você conseguir ler um clássico, não. Existem clássicos que são até bem simples, entendeu? Bem fáceis, inclusive na linguagem, tá? Então, hoje eu vim te dar dicas aqui de 12 clássicos para você começar a ler clássicos. Se você é um iniciante aí, se você está entrando nesse mundo dos clássicos agora, se você quer entrar, você vai ter aqui 12 dicas incríveis de livros que são fáceis de ler e livros que você vai perceber que clássico é muito legal, é muito divertido. Mas será que não é melhor eu não começar pelos clássicos? Se você começar, né, por um Thomas Mann da vida, assim, você pode ter um impacto, sim, eu não vou negar, mas você não precisa se privar de começar pelos clássicos. Você pode, sim, começar seu hábito da leitura, se você ainda não tem o hábito da leitura, você pode começar pelos clássicos, porque tem clássicos, gente, que são de fato muito simples. E eu vou mostrar muitos aqui para vocês nesse vídeo. Se você já é um leitor de clássicos, tem dicas para vocês aqui também, porque são livros maravilhosos, livros imperdíveis, tá bom? Então vamos à nossa lista. Eu não vou ficar me prolongando porque são 12 livros, tá, gente? Então eu vou falar bem rapidamente sobre eles aqui. Inclusive eu quero fazer um aviso aqui, dar um aviso para vocês antes de começar a minha lista aqui. Tá rolando uma série aqui no canal, não sei se você tá ligado, uma série gratuita de 4 episódios. Já ela vai sair do ar, que se chama Para Ler Melhor, onde eu tô te ensinando a ler com profundidade. Vai lá assistir, que não tem erro, você vai aprender a parar de desperdiçar o potencial dos livros, porque provavelmente você tá desperdiçando o potencial dos livros, tá bom? Então assiste a série que já ela vai sair do ar, e amanhã é o último episódio, amanhã, segunda-feira, dia 16 de maio, às 9 horas da noite, vai ao ar aqui no canal o último episódio, eu vou estar lá no chat ao vivo com vocês e amanhã eu vou abrir as inscrições do Clube MSL, que é o meu clube de leitura. Se você tem interesse em participar de um clube de leitura que faz uma análise aprofundada das obras, né? O Clube MSL, na verdade, é uma mistura de clube de leitura com curso de literatura, né? A gente lê 6 obras, né? Faz a leitura conjunta ali de 6 obras, tem as lives de discussão, igual uma leitura conjunta normal mesmo, mas a gente tem também a parte das aulas sobre essas 6 obras. Vocês têm também documentários sobre cada um dos autores, enfim, é uma experiência literária mesmo que eu proporciono lá no clube. Se você tem interesse, vai lá amanhã assistir o último episódio da série, que eu vou abrir as inscrições, vou explicar direitinho como funciona o clube, o que a gente tá lendo, o que você vai receber, tá bom? Então, eu te espero amanhã, tá bom? Alguns dos livros que eu vou mostrar aqui, inclusive,
Foram leituras do clube, tem livro até desse ano aqui no clube, então aí é uma oportunidade de você começar a ler esses livros aqui clássicos, livros mais profundos, com a minha ajuda lá do clube, tá bom? Então fica aí o aviso. Então vamos lá, a nossa lista aqui. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é um livro da Charlotte Brontë, minha autora preferida, L. Machado são meus autores preferidos, que é Shirley. Estou indicando Shirley porque o meu livro preferido dela e da vida é Jane Eyre, né? Mas eu acho que Shirley, ele tem de fato uma linguagem muito simples e é uma história muito assim palatável, sabe? É uma história de duas meninas, apesar da obra se chamar Shirley, né? A história da Shirley e da Caroline, que são duas meninas que vão ficar amigas, né? E a gente vai acompanhar aí a vida delas na Inglaterra, ali na época da Revolução Industrial. Então é uma história de amizade que tem sim as histórias de amor, assim, das duas, né? Mas que principalmente o foco é na amizade dessas duas personagens. Então é uma história de uma forma geral muito simples, né? Só que muito bem escrita, com uma linguagem fácil, né? Essa minha edição aqui é a edição da Pedra Azul, né? E eu gostei muito dessa edição, então eu indico ela para vocês. E é um livro que com certeza é um livro leve, é um livro gostoso, é um grande clássico da literatura vitoriana e você não vai ter nenhuma dificuldade, você vai gostar de ler esse livro aqui, é uma boa forma de começar. Outro livro que é uma boa forma de começar, agora literatura latino-americana, é A Revoada, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui, ele é do início da carreira do autor, então é um livro que não tem também nenhuma complicação. Ele é um livro que tem 3 pontos de vista diferentes, né? A gente tem 3 narradores diferentes aqui, só que você consegue identificar muito facilmente esses 3 narradores e também numa linguagem descomplicada, não tem nada de difícil nessa obra, é uma obra bem curta, tá vendo? Então é uma forma de você ter acesso aí a uma literatura latino-americana clássica que tem um trabalho de construção aqui mais rebuscado, né, que tem esses 3 narradores, mas que ao mesmo tempo é muito fácil de ser lido, né? Então fica aqui também a dica desse livro para vocês. Outro livro que tem uma linguagem muito fácil, que é um livro que ele pode trazer mensagens um pouco mais difíceis de serem digeridas, mas que a linguagem do livro é muito fácil, você vai compreender, é aqui, 1984. Esse é leitura do clube, então se você entrar no clube amanhã, você vai ler esse livro aqui lá no clube, vai ter toda a explicação de contexto, vai ter o documentário sobre George Orwell, vai ter toda a explicação de cada elemento aqui dessa narrativa, né? Vai ter acesso lá, as lives desse livro já aconteceram, mas elas estão lá gravadas para quem entrar, vai poder assistir, tá? E é um livro que, quando eu falo que ele traz mensagens um pouco mais difíceis de serem mastigadas, é porque ele vai te dar vários tapas na cara, ele é um livro que vai te dar várias lições de moral, de coisas que você faz, né, que podem ser atitudes totalitárias sua. Eu sempre falo para você ler 1984 com aquela ideia de não apontar o dedo para os outros, mas apontar o dedo para si próprio e ver o que está descrito aqui que você faz, para que você corrija as suas próprias atitudes, né? Essa é a maior transformação que o livro pode te trazer, né? Não é para você ler e ficar apontando o dedo para ninguém, é para você se transformar. E esse livro aqui tem um potencial muito grande de te transformar, mas na questão de leitura, né, de linguagem, é muito simples, é um grande clássico que você vai conseguir ler e você vai ficar preso, porque as coisas que vão acontecendo é uma distopia, né? Então a gente tem ali um país, né, um governo totalitário e um homem ali que é o protagonista, que ele começa a se rebelar aos poucos contra esse governo e ele vai sofrer as consequências disso. Então a gente fica ansioso para saber o que vai acontecer, a gente fica preso, né, para ver como que a história desse cara vai se desenvolver e é bem fácil de ler, você vai gostar. Minha quarta dica aqui para vocês é uma literatura
infanto-juvenil, que é O Jardim Secreto. Esse livro aqui, ele vai trazer a história de uma menina que ela é muito mimada, né? Uma criança muito mimada que perde os pais e vai morar com um tio na Inglaterra. E aí lá tem um jardim, né? E ela vai conhecer um menininho que mora ali nas redondezas, que é um menino pobre. E nesse jardim eles vão viver algumas aventuras que vão ensinando para ela, né, a se comportar como gente, vamos colocar assim. Tem uma outra criança depois que entra na história também, trazendo muitas lições. Enfim, é um livro cheio de moral, sabe? Ele te ensina, ele traz várias morais, assim, para que você reflita sobre as questões que são tratadas aqui. Só que numa leitura muito simples, né? Uma leitura que tem crianças, né? Os protagonistas são crianças, é uma história também bem levinha, não tem nada de muito complicado. Também é um livro bem curtinho, tá vendo? Que vai ser gostosinho de ler. Minha mãe já leu esse livro aqui numa boa. Minha mãe não tem o costume de ler, então você vai conseguir, eu tenho certeza, tá? Próximo eu tentei variar também os estilos de literatura aqui, porque vai depender muito do seu gosto, né? Você tem que ver um livro também que te atrai, né? Se você não gosta, por exemplo, de terror, você não vai gostar provavelmente desse próximo livro que eu vou mostrar, mas vão ter outros estilos de livro aqui nessa lista que você pode pegar essa dica para você. Você tem também que saber, né, escolher um livro dentro daquilo que você gosta, né? E aqui, para quem gosta de terror, para quem gosta de gótico, Drácula. Gente, engana-se quem pensa que Drácula é um livro difícil de ser lido. Não é, é um livro rápido, é um romance epistolar, é um livro que ele não é assim aquele terrorzão, não, sabe? Mas é aquele tipo de terror clássico que deixa uma atmosfera assim de perigo no ar, sabe? Então é um livro muito gostoso de ler, que também te mantém interessado. A linguagem desse livro também não é nada complicada, tenho certeza que você não vai se arrepender. Fora que depois que você lê, né, você vai pensar assim, cara, já li Drácula, sabe? É um livro tão famoso, né? Muito gostoso e que é um grande clássico, fácil de ser lido. Se você gosta desse tipo de história, mais pro terror, mais pro gótico, né? Fica a dica aí. Outro livro agora, um romance brasileiro, literatura brasileira aí para quem gosta, né, de literatura brasileira. E é muito fácil de ler, é um clássico nacional. Clássico nacional a galera já torce o nariz, né? Já tem aquela coisa assim, ah não, clássico nacional é tudo chato, é tudo muito difícil, uma linguagem muito rebuscada. E esse livro aqui, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele não tem nada de muito rebuscado na sua linguagem, é uma linguagem bem popular, muito bem escrito. Todos esses livros que eu vou mostrar para vocês são muito bem escritos, porém são simples, são fáceis de serem lidos. Você não precisa de ter nada, uma inteligência acima da média para ler nenhum desses livros aqui, não. E esse aqui, mesma coisa, é a história do Policarpo Quaresma, né, que é um cara que ele é muito patriota e ele vai sofrendo algumas decepções pelo caminho de vida dele. A gente vai acompanhar esse caminho aí que ele vai percorrer nessa história. É um livro simples de ser lido, é um livro muito importante para a nossa literatura brasileira, né? E que você também fica compadecido por esse personagem, né? Então, de certa forma, isso te prende aqui na história, porque você fica querendo saber, né, quando que as coisas vão começar a dar certo aqui para o Major Quaresma. Então, é outro livro aqui que eu indico para vocês, que é muito fácil de ser lido, um grande clássico brasileiro que com certeza você vai gostar. Agora, antes de continuar a nossa lista, você já deixou sua curtida aqui, o seu like aqui nesse vídeo? Deixa o seu like, é muito importante para mim, tá bom? É uma forma de você me apoiar, vale muito, tá? E outra forma de você me apoiar é se inscrevendo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito e você gosta de literatura, você quer receber um conteúdo que sempre busca o aprofundamento, um conteúdo que é feito com muita responsabilidade e com muito amor, claro, se inscreve aqui no canal, porque é isso que você vai encontrar, tá joia? Então, seguindo aqui a nossa lista, já chegamos na metade, né? Tô tentando
ser rápida, gente. Próximo livro que eu indico para você começar aí nos clássicos ou para você ler se você já começou, porque é um livro maravilhoso, uma das minhas melhores leituras desse ano, com certeza estará naquele vídeo que a gente faz sempre de melhores leituras do ano tal. Esse livro vai estar aqui nas melhores leituras de 2022, que é Bartleby, o Escriturário. Tudo que tiver resenha eu deixo o link aqui embaixo para vocês, tá? Esse livro aqui é um conto, na verdade, né, que ele é muito direto, assim, muito engraçado. Ele faz uma coisa que eu gosto muito, ele mistura humor com melancolia, sabe? Ele deixa a gente triste em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele faz a gente rir, enfim. É genial esse conto, é a história de um cara que ele é contratado como copista, mas tudo que o patrão dele pede, ele prefere não fazer. Ele fala que ele prefere não fazer. E a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa história nonsense aqui, mas que no final das contas traz mensagens muito legais, também simples de ler. Leia, gente, leia esse livro aqui, ele é muito bom. Próximo, outro livro aqui da literatura nacional, que também é fácil de ser lido, tem uma linguagem muito simples e também faz isso que eu falei do Bartleby. Ele mescla comédia e tragédia na mesma história, que é O Grande Mentecapto aqui, do Fernando Sabino. Ele é um livro que o personagem principal, que é o Viramundo, ele vai fazer um tour aqui por algumas cidades de Minas, inclusive ele passa aqui pela minha cidade nessa história, né, que é Barbacena. Então, é uma história muito fácil de ser lida e como cada capítulo é uma aventura dele em uma cidade diferente, ele também te mantém preso, é um livro interessante, né? E é um livro também que vai te trazer todas essas emoções, ele vai te fazer rir em alguns momentos e você também vai ter muita compaixão do Viramundo em outros momentos. Isso pode trazer um pouco de melancolia aqui, mas nada assim que você vai ficar mal, não é isso não. É só para você perceber como que esse livro consegue mesclar muito bem, confundir os nossos sentimentos, é genial e não é difícil de ler, muito gostoso, adoro esse livro aqui. Próximo livro da Jane Austen. Jane Austen é uma autora que é fácil de ler, se você nunca se aventurou, leia Jane Austen. E os romances dela, né, os livros dela, não são livros açucarados, como muita gente pensa. Eu não gosto de livro açucarado e eu amo Jane Austen. E o que eu trouxe aqui para indicar para vocês é um livro muito engraçado dela, que é Emma. Eu só tenho nessa edição aqui, que tem 3 livros dela. Um dos livros que tem aqui é Emma, então por isso que eu tô mostrando esse livro, tá? Emma é a história de uma menina rica, que ela tem mania de arrumar marido para as amigas ali, né? E que ela faz muita bobagem ao longo do percurso dela aqui, que vai ser contado nessa história. A gente fica com um pouco de raiva da Emma em alguns momentos, né? Mas ela não é uma pessoa ruim, a gente sabe disso. Então é um romance de costumes, né? Aquele típico romance da Jane Austen. Se você não sabe o que é romance de costumes, eu vou deixar um vídeo linkado aqui que eu explico a diferença de romance de época, romance de costumes e romance histórico. Jane Austen não escreve romance de época, tá, gente? Ela escreve romance de costumes. E esse livro aqui, Emma, é um livro também que tem ali sim a história de amor, né, e tal, mas eu não acho que seja o foco isso. O foco é na vida da protagonista, né? Nas relações que ela vai desenvolvendo, não só a relação amorosa, mas as outras relações também de amizade, com os vizinhos ali, as festas, aquela coisa, né? É um livro bem gostosinho de ler, é aquele livro gostosinho, sabe? Que você lê, assim, relaxado. E Jane Austen não é difícil, vai por mim que você vai gostar. Agora, para quem gosta de romance policial, né, esses livros, essas histórias de investigação, eu trouxe o maior detetive da literatura, pelo menos na minha opinião, que é Sherlock Holmes. Eu sou completamente apaixonada por Sherlock Holmes. E eu trouxe aqui O Vale do Medo, que é o último romance do Sherlock Holmes. Essa minha edição aqui também tem 2 livros dele, né? Tem um livro de contos e tem O Vale do Medo. Mas é a edição que eu tenho do Vale do Medo, então por isso que eu tô mostrando ela, né? Ele é um romance do Sherlock Holmes que é diferente, a estrutura dele é diferente das outras histórias de Sherlock Holmes. Porque primeiro que ela é dividida em 2 partes, né? Uma parte passa
as duas partes elas passam em lugares diferentes. E uma dessas partes nem tem a participação, de fato, do Sherlock Holmes. Então é bem interessante, gente. É o meu romance preferido do Sherlock Holmes. Eu gosto muito de O Cão dos Baskerville também, mas O Vale do Medo, para mim, é o melhor romance de Sherlock Holmes. E também, como é um romance policial, esses livros assim de crime, né, que a gente precisa descobrir algum mistério, a gente lê muito rápido porque a gente quer chegar logo à solução daquele mistério. É o que acontece com esse livro aqui, você já vai ter interesse na história, você já vai ler rápido por conta disso. O romance policial, ele já tem uma estrutura mais simples mesmo, mais fácil de ser lida, e a linguagem também não é nada difícil, tá bom? As histórias do Sherlock Holmes, elas não têm uma linguagem difícil, então você pode escolher qualquer uma delas aí, porque você vai conseguir ler tranquilamente. O que eu estou indicando aqui é esse romance dele, que é O Vale do Medo. Quem escreve é o Arthur Conan Doyle, né, que é o criador de Sherlock Holmes. Agora um livro que é muito fácil de ser lido também, como todos os outros, mas que é um livro que irrita muita gente. Eu acho que é aquele tipo de livro que ou você ama ou você odeia. E eu amo, eu sou completamente apaixonada por O Apanhador no Campo de Centeio. Ele vai trazer a história do Holden, que é um adolescente problema, que vai ser expulso da escola logo no início aqui. E ele vai fazer uma hora, né, vai ficar uns dias ali rodando por Nova York até ir para casa para contar para os pais que ele foi expulso mais uma vez de outra escola, né? Só que tem um trauma, né, que o Holden carrega. E esse livro ele vai trabalhar esse trauma aqui do Holden nas entrelinhas da história. Então é um livro que, como é o Holden que narra, ele tem uma linguagem muito adolescente, né? Então a narrativa é de alguma forma meio adolescente mesmo. Então não é nada difícil de você ler esse livro aqui. E pode ser que você fique com raiva do Holden. Muita gente tem raiva do Holden, né? Porque ele acha tudo ruim, ele reclama de tudo, né? Mas existe algo por trás, né? Existe esse trauma do Holden, que inclusive fica muito claro quando ele explica aqui o título do livro, que eu não posso explicar porque senão daria spoiler, né? Mas é uma explicação muito bonita, muito tocante. Então é um livro que eu acho assim incrível, um grande clássico que eu acho que você deveria dar uma chance e que você não vai encontrar nenhuma dificuldade. Talvez a dificuldade que você encontre é ficar com raiva do Holden mesmo, né? Porque tem gente que odeia o Holden, mas dificuldade na leitura, na escrita ali, não vai ter nenhuma. Por fim, o último livro da lista aqui é um calhamaço gigantesco, mas para mostrar para vocês que o fato do livro ser grande não significa que vai ser difícil de ler. Tem livros grandes que a gente devora muito rapidamente, porque a história vai nos instigando e a gente quer saber o que vai acontecer, que é o que acontece aqui com O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse livro é um grande clássico da literatura, com certeza você já ouviu falar desse livro por aí. E se você não leu, saiba que é um livro muito fácil, ele tem uma linguagem fácil, ele é um novelão mesmo, no sentido de que é a história da vingança aqui do protagonista, né? O protagonista ele vai ser preso injustamente e depois que ele consegue sair da prisão, ele vai buscar vingança, né, contra aquelas pessoas que foram responsáveis por essa injustiça que ele sofreu. E aí é muito mirabolante, sabe? Ele usa disfarces, ele tem aventuras, tem romance, sabe? Tem de tudo, tem crimes, tem de tudo aqui nesse livro. Então, é um livro que te instiga, que te deixa curioso, que te diverte. É um livro muito divertido esse daqui. E apesar dele ser, olha só, gigantesco, é um livro que você vai devorar mesmo, porque é de fato uma narrativa muito gostosa, muito descomplicada, que não vai ter dificuldade em nada nesse livro aqui para você. Eu tenho certeza que você vai amar O Conde de Monte Cristo. Antes de finalizar, mais uma vez, não se esqueçam que amanhã a gente vai abrir as inscrições para o Clube MSL. Vai ser um prazer ter você com a gente lá no clube. Assiste ao vídeo de amanhã que eu vou explicar direitinho, tá bom? Que é o último episódio da nossa série.
Assiste lá que vai estar tudo bem explicado sobre o clube, tá bom? Se dê essa oportunidade de viver essa experiência literária, porque eu sei que vai transformar a sua vida. Eu tenho alunos que já me disseram, né, sobre tudo que aprenderam no clube, como que eles gostam dessa experiência. Alunos que vêm comigo desde o primeiro ano do clube, desde 2020, estão comigo aí até hoje. Então, assiste lá o último episódio amanhã e vem comigo pro clube, que eu tenho certeza que você vai gostar e é uma experiência diferente. Eu sei que tem muitos clubes de leitura por aí, né? Clubes excelentes, mas a nossa proposta do Clube MSL de fato é uma proposta diferente. Assiste o vídeo lá amanhã que eu vou explicar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui de clássicos para iniciantes. Espero que vocês deem chance para algum desses livros aqui, pelo menos, porque são todas leituras maravilhosas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo, que é amanhã, às 9 horas da noite, o último episódio da série Para Ler Melhor. Não perca!